Oiê, eu sou Luciana Machado e estou participando do FAQ Digital RS. Então, vocês vão conhecer um pouquinho do meu ateliê e um pouquinho do meu trabalho. Vou mostrar para vocês um trabalho em gesso, uma pintura bem simples que todos nós temos a capacidade de fazer e fica uma peça bem bonita para decoração, para sua casa, para você dar de presente. Mas o gesso, ele é um material barato e dependendo da pintura e o acabamento que a gente der, tu não consegue diferenciar que tipo de material você pintou. Esse é o gesso natural. Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz a preparação de uma peça em gesso. Essa preparação é muito importante na hora do acabamento da peça. Vamos fazer a preparação da peça com goma laca indiana. Essa peça já tem a goma laca que eu passei. Não se preocupem em deixar essa goma escorrendo, como ela está aqui, ó, bem abundante. Você pode dar mais que uma demão, esperar o tempo de secagem, que é rápido, porque a goma laca é a base ideal. Essa peça impermeabilizada, seca, ela já está pronta para receber a pintura. O que agora eu proponho a vocês é a escolha de cores. Como eu imagino que esse meu trabalho vai ficar. É ilimitada a criação quando tu imaginar a tua peça pintada. Faça do seu jeito, use a sua criatividade. Mas eu não fiz igual ao que eu vi na loja. Não esqueça, as mãos e a cabeça têm que funcionar junto dentro da arte. Eu escolhi 2 tons, que é um tom de cerâmica, e nós vamos começar a pintar essa peça. A gente vai pintar essa peça toda ela de uma maneira uniforme, toda dessa cor. Escolhi um tom cerâmica que dá um acabamento muito bonito para a peça. Eu não sei pintar. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. A arte e o artesanato, além da criatividade e dedicação da gente, exige muita paciência. Não comece a pintar a sua peça pensando que daqui meia hora tu vai ter um efeito bonito. Porque enquanto tu estiver desenvolvendo o teu trabalho, a própria peça vai te dizendo o que ela quer. Essa é uma parte muito importante da criação. Todos nós podemos criar, todos nós podemos realizar a nossa arte. Gente, dica da Lu. Todos nós temos condições de desenvolver a arte em qualquer um dos segmentos. Não podemos ficar bitolados a seguir escolas de artistas famosos, pintores famosos, porque isso não nos deixa colocar a nossa expressão real de como a gente sente a arte. O que a gente está fazendo aqui é artesanato. Como diz a própria palavra, arte. É no teu crochê, a arte é no teu tricô. Eu estou usando aqui uma tinta PVA, tá? A tinta PVA é uma tinta um pouquinho mais transparente do que uma tinta acrílica. E geralmente quando a gente usa tinta PVA, as demãos podem ficar marcadas. Não se preocupa com aquilo, tá feio, a da minha amiga ficou mais bonito. Quanto mais tu praticar, mais tu vai te soltar. Então aqui já tem uma parte dele pintada e vou indo. Eu fiz uma mistureba aqui, gente, porque eu acho que eu tô um pouco nervosa. Geralmente eu deixo uma parte do gesso aonde eu possa manipular. E não deixei. Vai dar certo igual. Procure fechar todos os espaços dela. Nossa, onde tu comprou essa peça? Essa é uma parte muito gratificante. Mas essas tintas à base de água, tanto a acrílica quanto a PVA, o tempo de secagem dela é bem rapidinho, tá? Então aqui vamos fechando, budinha com as cores. Procure não deixar nenhum espacinho. Não vou dizer marca de tinta para vocês aqui, porque a minha proposta neste trabalho
é fazer com que você se libere, que você crie e que você use o material que tu tem disponível. Ah, eu tenho uma tinta em casa que eu pintei minha parede e é um tom de rosa que eu adorei. Nada de sair gastando muito, nada de sair comprando todas as marcas que a gente vê por aí na internet. Ai, não dá. Dá sim. Dá para pintar. Bem tranquilo. Fazendo uma preparação na peça, que nem eu fiz antes, uma impermeabilização dessa peça. Depois tu pode usar a tua tinta que tu usou para colorir tua parede, tá? E dá um efeito bacana também, muito legal. Eu falo isso por experiência própria. Eu fiz o meu Buda aqui, ó, vocês vão dar uma olhada, que ele ficou cheio de manchinhas da tinta. Se eu quiser deixar este efeito de manchas aqui, eu posso. Mas se eu quiser pegar a minha peça, esperar essa primeira demão secar, eu aplico uma segunda demão da mesma cor, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos secar essa peça. Gente, dica da Lu. Sempre vamos usar uma temperatura baixa. Esse meu soprador, ele é de ar quente, então ele tem graus de temperaturas diferentes. Eu costumo usar sempre bem baixo. Dica da Lu. Acabei de apertar muito forte o orelha do meu Buda. Eu tô um pouquinho nervosa, eu acho que eu acabei apertando o budinha demais, né? Vou agora dar uma segunda demão. Nesta segunda demão, a gente vai dar uma caprichada, porque sempre na primeira acaba ficando umas partezinhas assim, ó, por causa que ele tem muito relevo. Então a gente vai cobrir essas partezinhas primeiro que estão aparecendo, que ficaram branquinhas, para um acabamento muito legal. Então, olha a orelha aqui, gente. Como eu falei no começo, tenho umas manchas. Essas manchas, a gente vai tirar proveito dessas manchas. Porque vamos entrar aqui com uma segunda cor. E essa segunda cor vai ajudar a realçar essas manchas. E a ideia que a gente vai ter depois dessa peça pronta é que essa peça é de metal. Que essa peça é de ferro. E essa peça ficou no tempo. Existe uma infinidade de técnicas de pintura. Não há limitação para a criação da gente. Não se limite a técnicas de alguns profissionais. Você tem que usar só essa cor. Você tem que fazer somente desse jeito. Não, porque quando tu conhece os materiais, quando tu começa a interagir com o material, com a tinta, com o verniz, com a cera, tu vai descobrindo que a técnica tem um passo a passo. Mas a realização da técnica em si é tua. O passo a passo sempre, geralmente é o mesmo. Mas quando tu começa a conhecer o material que tu tá trabalhando, tu vai desenvolver o teu próprio passo a passo. Eu sou uma autodidata, tenho alguns anos na área. Eu aprendo bastante, eu aprendi bastante errando, acertando, buscando, querendo fazer diferente, dando a minha própria identidade ao trabalho. Gente, dica da Lu. Todos somos capazes de fazer um objeto para decoração, para dentro da nossa casa, para dar de presente, tá? Dei a segunda demão, prontinho. E ele continua com as manchas. E essas manchas é mais outra dica da Lu. Gente, dica da Lu. Acabei a segunda demão, vocês vão perceber que continua manchada a peça. Essas manchas aqui que estão provocadas no gesso foram partes aonde eu coloquei mais goma laca. Tu descobriu
que o efeito tu pode dar. E eu descobri esse efeito, gente, quando eu errei uma peça. Pessoal, agora a gente vai começar a colocar uma segunda cor nessa peça. De uma forma também bem simples. E vocês é que vão dar o efeito agora nessa peça. Eu vou usar agora um tom assim, para realçar esse tom que ficou embaixo, que é um cerâmica bem avermelhado. Geralmente essas tintas para artesanato, elas já vêm diluídas, tá? É só tu fazer agitar a peça que tu já deixa ela bem misturadinha, porque elas têm uma base nessa tinta, na fórmula dela, que deixa ela pesada e ela se deposita no final. Então, dá uma agitadinha ali. Vamos colocar uma segunda cor nessa peça de uma forma bem descompromissada, assim, eu diria. Bem sem compromisso, assim, em algumas partes. Gente, dica da Lu. O pincel, de preferência que não tenha muita carga de tinta nele, mais na ponta. Tira o excesso num paninho, num papel, no avental, às vezes eu faço isso. Geralmente é bacana quando ela tem um alto relevo, tipo aqui na veste do Buda, eu aproveito e reforço aqui, porque realça bastante o acabamento depois. Tem muita coisa importante na vida da gente que a gente pode transformar ou na vida de alguém simplesmente com um pincel e um pouco de tinta. Sempre, quando eu aplico uma outra tinta, a gente tem sempre que aguardar o tempo de secagem, né? Ó, já deu um efeito completamente diferente daquele que a gente tinha antes, tá? Agora, eu vou secar essa peça, tá? E vamos entrar com uma terceira cor. Quando a gente faz um trabalho que a gente usa mais que um tom, e esses tons de alguma forma acabam se misturando entre si, realçando partes específicas da peça, a gente chama de policromia, tá? Vocês vão ouvir falar muito em policromia em peças sacras, tá? Em arte sacra, mas essa policromia tu pode usar em qualquer tipo de superfície, que o resultado é sempre muito legal, tá? Vou secar minha peça agora, já volto rapidinho para a terceira cor. Posso usar o mesmo pincel. Vou dar uma lavadinha nele aqui para tirar a tinta anterior. Vou pegar esse tom aqui, que é um tom terracota, que é um tom natural, né, da natureza, terracota. E vou começar a colocar essa terceira cor da mesma forma que eu fiz com a segunda, provocando umas manchinhas. Gente, dica da Lu. Um pincel. Eu vou pegar a tinta aqui para causar este efeito, tá? Pego aqui. O pincel nunca cheio de tinta, tu usa as pontas da cerda, tira o excesso num paninho, num papel e vai colocando devagarinho com o pincel bem solto na mão, que daí tu vai provocar o efeito que tu quiser. Outra dica da Lu. Gente, dica da Lu. Ai, meu Deus, provoquei uma mancha maior, não acertei, ficou errado, vai destoar muito do resto do meu manchamento. E agora o que eu faço? Primeira tinta, molho meu pincelzinho ali, tiro o excesso. Gente, dica da Lu. Tu provocou uma mancha maior e tu não tá dominando o pincel, tá te estranhando, não gostou? Enquanto ela tu estiver provocando ela assim, um tom, vai lá com o dedo, dá uma corrigida. Eu costumo fazer muito isso, sabe? Eu trabalho muito
com as mãos sem luvas e uso bastante os dedos, assim, porque tu acaba sentindo a peça e ela passa de alguma forma a falar contigo, né? É como fazer uma maquiagem. Errei aqui meu esfumado, vai lá com o dedinho e dá uma corrigida. Olha, gente, o efeito. Vou dar uma secadinha na peça, já volto. Eu costumo trabalhar sem luva, gente, e ela tá assim, ó, me dando uma agonia. Eu vou fazer a finalização dessa peça com pasta dourada. Esqueci. A finalização pode ser feita de várias maneiras, vários tipos de acabamento. Eu vou usar pasta metálica dourada, tá? Mas tu pode dar o efeito que realce a peça com vários outros tipos de produto, várias maneiras. É ilimitada a criação da gente e como a gente vai usar o material. Então, eu vou usar essa grega que tem na veste dele e vou realçar ela um pouquinho com pasta dourada. Ó, vou usar meu dedo mesmo. Tem gente que quer usar pincel. Eu nunca fiz um Buda tão rápido. Esse trabalho aqui a gente chama de douração. Existe muitas maneiras diferentes da gente fazer uma douração. Essa é uma maneira muito fácil, muito simples, porque tu já compra o material pronto. Daí tu vai me perguntar assim, ela não usou verniz para dar o acabamento, para dar maior durabilidade à pintura? Não usei verniz. O que eu vou usar depois que essa douração estiver bem sentada? Essa tinta bem seca, porque ainda ela tá seca na superfície, mas internamente ela precisa de mais umas 2 horas para ela ficar bem sequinha, tá? O que eu vou usar? Eu vou usar cera branca incolor em pasta, aquela que a gente usa no chão, sabe? Passo em toda a peça com um pincel macio, sem excesso, deixo secar essa cera e ela vai ter um acabamento acetinado, tá? Tá aqui a nossa peça pronta. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Dá um like, compartilha, faça seu comentário, marque seus amigos, marque as pessoas que você sabe que gosta de arte, de artesanato. Faça perguntas, diga o que você gostaria de fazer, se você gostaria de fazer uma aula, se você quer aprender mais, se você quer me conhecer melhor. Agradeço, tá joia? FAC Digital, Rio Grande do Sul. Oi, esse é meu espaço, o Ateliê Luciana Machado. Trabalho há quase 30 anos nessa área. Comecei como restauradora de móveis, peças e objetos. Participei já de vários projetos. Tenho clientes particulares de restauração de móveis antigos, objetos antigos. E de um certo tempo para cá eu desenvolvi também um trabalho em pinturas diferenciadas e restaurando peças em arte sacra. E fazendo algum trabalho paralelo a isso de pinturas decorativas em arte sacra, saindo um pouco da iconografia que tem cada santo. Hoje eu pinto arte sacra, místico, desenvolvo um trabalho em oratórios, que eu amo de paixão também, e continuo trabalhando nessa área. Tenho alunos, de vez em quando, se você está interessado em restauração de alguma peça em madeira, algum móvel, alguma outra peça antiga, estou aí para ajudar. Se você quer aprender, será um prazer enorme recebê-lo aqui. Chegar. Até a próxima.